meu nome é Carissa Vieira e hoje vim falar do documentário da Netflix, A Garota da Foto. Eu assisti esse filme com os apoiadores aqui do canal, né? Então foi uma experiência bem interessante e, inclusive, eu já deixo claro que se você quiser apoiar o canal, o link tá aqui embaixo. A gente tem uma sessão de cinema todo mês. Então, esse foi o filme assistido, né, nesse mês e eu não estava esperando pelo filme que eu acabei vendo. Foi extremamente surpreendente, sabe? Porque é uma história real e, honestamente, é o tipo de história real que você pensa que nenhum roteirista iria escrever, porque é tão absurda a história que, assim, na hora de um roteirista escrever algo parecido, ele ia dizer: não, ninguém vai acreditar, ninguém vai comprar essa história, porque é realmente muito absurda. Não parece algo real e deixa muito claro como o nosso mundo é terrível, o quanto a gente diariamente, sabe, tem coisas horrendas acontecendo e a gente nem faz ideia. O filme começa, né, mostrando que uma jovem de 20 anos, né, a Tônia, ela foi encontrada ali, né, perto, na beira de uma estrada, e ela tava quase morta, né, e foi levada pro hospital. Logo em seguida chega seu marido, um homem muito mais velho, dizendo, né, que ele era o marido dela, ele muito desesperado, e aí todo mundo acaba meio que descobrindo que aquela moça é a Tônia, ela trabalhava como stripper, e ela tinha um filhinho pequeno, só que o que acontece é que, assim, a Tônia não se chamava Tônia, e as pessoas descobrem isso porque, infelizmente, ela morre, e não, isso não é um spoiler, a gente fica sabendo disso nos primeiros minutos desse documentário, tá? Quando o acidente aparece na TV, uma colega da época que ela tava no ensino médio olha e diz: mas nossa, não é a Sharon? E aí as coisas vão tomando um outro rumo, né? A gente vai aos poucos descobrindo mais e mais dessa história. O documentário, ele tem uma montagem que faz com que a gente assista ele e em alguns momentos ele parece um thriller, não um documentário de true crime, mas na verdade, assim, é um documentário que vai trazer entrevistas, que vai trazer algumas fotos de arquivo, que, enfim, vai ter ali, né, um pouco de representação. Ele vai misturar várias técnicas de documentário com uma montagem muito boa, na verdade, e aos poucos a gente vai entendendo mais e mais do que é essa história e vai se dando conta de que a coisa é muito mais surreal do que a gente pensava no minuto anterior. Esse documentário é dirigido pela Skye Borgman, é uma diretora e ela faz um trabalho até bastante competente, né, com o material que ela tem. E vamos lá, né? Aos poucos a gente vai descobrindo, né, que a Tônia não era a Tônia e a gente vai sabendo mais do passado dela na adolescência, a gente vai sabendo mais do seu filhinho também e do relacionamento que ela tem com esse seu marido. E, na verdade, um relacionamento muito, muito absurdo, muito mais problemático do que a gente pode imaginar na primeira cena lá do documentário, no início, né, da história. Na verdade, a coisa é muito mais complexa, muito cheia de abusos e, enfim, a gente vai vendo que esse marido dela, né, ele é estranho, ele é bem suspeito e ele se torna um alvo de investigação, né? E é isso, assim, é uma dessas histórias que quanto mais a gente descobre, mais a gente fica abismado por algo desse tipo acontecer na vida real. É, tipo, muito, muito absurdo, sabe? E quanto mais informações o documentário vai mostrando, mais a gente vai percebendo como a vida real ela pode ser bizarra e muito mais bizarra do que qualquer história de ficção, assim. Nesse documentário a gente tem contato com uma narrativa cheia de crimes, assim, e é impressionante como as pessoas elas conseguem passar tantos anos na impunidade, né, cometendo crimes horrendos e ninguém sabendo do que tá acontecendo e, enfim,
vai ficando por isso mesmo, e aí vidas como a dessa jovem acabam sendo, enfim, ceifadas, né? São vidas extremamente sofridas, e tudo porque, enfim, pessoas horríveis acabam ficando impunes, sabe? É uma história muito triste, onde tudo é muito ruim. Tudo que aconteceu na vida dessa jovem é muito ruim. E, na verdade, coisas que aconteceram com as pessoas ao redor dela também, sabe? É muito, muito horrendo, é muito triste, é um filme muito doloroso. E quanto mais a gente vai sabendo das coisas, mais doloroso fica, sabe? É absurdo pensar que não é o único caso, né? Não é só a história da Tônia, que na verdade depois a gente descobre que não é Tônia, mas não é só a história dela que traz essas nuances, né? Infelizmente, existem muito mais casos como a dessa jovem e, enfim, tem se discutido muito sobre o true crime ser válido ou não, né? Eu já critiquei aqui podcast, né, que virou um circo, e por mais que eu ache que a gente tem que ter cuidado, eu acho também que essas histórias podem sim trazer luz a situações e casos importantes, né? E também dar resolução às vezes, né? Então eu acho sim que é importante que algumas histórias sejam contadas. Eu acho que a coisa é como essas histórias são contadas. E agora eu vou falar um pouquinho com spoilers. Assim, se você procurar na internet, você vai saber. Então, é uma história real. Mas se você não viu o filme e tem questões em ter spoilers, né, mesmo sendo um documentário, assiste, o filme tá na Netflix, é rapidinho, muito doloroso, mas é rapidinho, e depois vê essa parte do vídeo, tá? Mas então, logo no início a gente descobre que a Tônia, na verdade, durante toda a sua vida, foi chamada de Sharon. E ela tinha vários amigos no ensino médio, ela era uma excelente aluna, ela, enfim, conseguiu uma bolsa na universidade, só que a Sharon ficou grávida e a gente vai descobrindo pouco a pouco, né, com os relatos ali de quem estava ao redor dela, que ela tinha um relacionamento bizarro com o pai, que o pai a tratava de uma maneira estranha e que, na verdade, ele claramente abusava da garota. E por conta disso, assim, várias coisas absurdas foram acontecendo, né? E quanto mais a gente vai vendo da história, mais a gente descobre que é muito mais complicado. Porque, na verdade, Sharon não era Sharon, era Suzanne. E ela foi sequestrada por este homem que, enfim, todo mundo conhecia como Clarence, mas na verdade o nome dele é Franklin. E ele sequestrou a menina quando ela ainda era criança. Ele se casou com a mãe dela, né? E ele sequestrou essa garota e criou ela como filha. Não sendo chamada de Suzanne, mas sim sendo chamada de Sharon. E toda a vida dessa menina, que, enfim, morreu aos 20 anos, foi uma vida de muita dor. Ela passou o tempo inteiro sendo abusada. Ela ficou grávida e deu uma filha para adoção. Depois ela ficou grávida de novo e teve esse menininho que ela cuidava, né, quando ela, enfim, morreu, e que, infelizmente, esse garoto, logo depois da morte dela, foi sequestrado pelo Franklin, e durante muitos anos ficou até a dúvida se esse garoto, ele estava vivo ou não, né, e infelizmente, assim, chegou um momento, depois de muitos anos, que o Franklin confessou que matou o garoto, e assim, o Franklin é um verdadeiro bandido, uma pessoa horrenda. Eu não gosto muito quando chamam essas pessoas de monstro, porque dá essa coisa, né? Dá essa nomenclatura como se ele fosse algo não humano. E na verdade, ele é simplesmente um ser humano muito ruim e que fez coisas péssimas com muitas pessoas, incluindo a menina que ele tratou, que ele criou como filha, que era uma menina inteligente, mas que ele abusou de todas as formas possíveis durante toda a vida dela. E fez mal para o filhinho dela e fez mal para outras pessoas que estavam ao redor dela, porque ele chegou a matar também uma amiga
né, da Sharon, vou chamar ela de Sharon porque foi o nome que ela passou a vida inteira sendo chamada. E, enfim, ele acabou matando uma das colegas dela. Ele também mandava essa garota trabalhar com prostituição, sabe? Então, assim, era um homem que abusava dessa garota de todas as formas possíveis e ele fazia muito mal para várias outras pessoas. Vale lembrar, inclusive, que, assim, quando ele conheceu a mãe da Suzanne, que virou Sharon, né, e também depois virou Tonya, ele já era procurado pela polícia, tá? Ele já era um criminoso. E aí ele sequestrou essa menina e continuou sua vida de crimes e de, enfim, né, abusos. Ele abusou muito dessa garota e foi a única coisa que ela basicamente conheceu durante toda a sua vida, infelizmente. Mas todas as pessoas que conviveram com ela diziam que ela era uma pessoa muito boa, muito inteligente e que tinha um potencial enorme, né? Mas que, enfim, ela acabava não desenvolvendo todo esse potencial porque, enfim, ela estava vivendo esse ciclo de abuso muito forte. Então, é um documentário muito pesado, que eu acho também que se você vai assistir, você tem que tá bem, porque ele vai te deixando muito mal, porque é uma história muito triste, muito difícil. É horrível saber que isso tudo aconteceu e que essa menina, enfim, teve uma vida de completa tristeza, sabe? Ela nunca pôde ter, de fato, felicidade. E esse homem tá vivo até hoje, no corredor da morte, nunca foi morto. E, enfim, é isso, né? Ela morreu há muitos anos, porque a história começa ali, no início dos anos 90. A gente tá em 2022, sabe? O túmulo dela só teve sua lápide trocada em 2017, sabe? Então, é uma história muito difícil e que não tem um final feliz, tem um final muito triste, mas que serve também, né, como alerta pra gente também tá prestando atenção a tudo que tá acontecendo ao nosso redor, porque muitas pessoas podem estar sofrendo abuso e a gente nem sabe, né? A gente não sabe o que as pessoas estão passando. Então, faz a gente parar e pensar, enfim, em muitas coisas. E é isso, assim, é um filme muito difícil, muito doloroso, porque a gente sabe que é uma história real e desde o início a gente sabe que foi uma história trágica, né? Pra essa garota, pra garota da foto, pra Suzanne, a pobre da Suzanne, que acabou casada com o próprio homem que a criou como filha, sabe? Mas que na verdade a machucava o tempo inteiro. Então ele nunca de fato foi um pai, ele sempre a abusou. Então é tudo muito horrível. Então, se você for assistir, veja se esse não é um assunto sensível pra você, porque pode ser bem difícil. Se você já assistiu esse filme, comenta aí embaixo como ele chegou pra você, né? Se você também ficou horrorizada como eu, enfim, horrorizado ou horrorizade. E, enfim, é isso. Não esquece de conhecer meu Apoia-se. A gente nem sempre assiste filmes tão pesados como esse, mas é isso. Tchau!